Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, queria meditar convosco nesta noite em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. Vai bem de encontro ao versículo que a senhora leu no começo do culto. Aí nós nem conversamos, mas é bem nesse sentido. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5 e versículo 6. Aleluia. Glória a Deus. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, está escrito assim: Examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Provai-vos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a menos que não sejais aprovados no exame. Espero reconheçais que somos aprovados. Mais uma vez, examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Provai-vos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a menos que não sejais aprovados no exame. Espero reconheçais que somos aprovados. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, é um privilégio estarmos na Tua presença, Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá em mais um domingo de cultuarmos junto ao Senhor, de sentirmos juntos a Tua presença em nome de Jesus, de glorificarmos juntos ao Senhor em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, continua manifestando a Tua graça e revelando o Teu poder sobre as nossas vidas, porque no fundo, Senhor, o que importa não é a presença dos irmãos que estão aqui, mas é a manifestação da Tua graça sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Nós não viemos aqui, Senhor, para ouvir a voz do homem, para ouvir os louvores dos homens. Nós viemos aqui para, em nome de Jesus, nos entregar ao Senhor e desfrutar da Tua companhia em nome de Jesus. Então, Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, me guia nesta palavra em nome de Jesus. Ajuda os meus irmãos em nome de Jesus a entenderem aquilo que o Senhor tem a dizer nesta noite e que o Teu nome seja glorificado. E que em nome de Jesus, que todo mal, todo o poder das trevas contra a igreja do Senhor seja repreendido agora em nome de Jesus. Dá-nos a Tua graça, manifesta o Teu poder, envia os Teus anjos para estarem conosco e que o Teu nome seja engrandecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, para quem esteve no domingo passado, nós conversamos sobre a necessidade de nós silenciarmos um pouco as nossas vidas. Nós sabemos, todos aqui provavelmente sabem, quão corrida é as nossas vidas e como nós mal paramos para pensar, mal paramos às vezes para dedicar tempo às nossas famílias, mal paramos para ver se nós estamos agindo corretamente ou não, porque nós estamos o tempo inteiro ocupados. E nós conversamos domingo passado que nós precisamos silenciar as nossas vidas um pouco, esquecer um pouco do celular, esquecer um pouco das inúmeras ocupações e dedicar tempo àquilo que verdadeiramente importa. Dedicar tempo a Deus, dedicar tempo à nossa família, dedicar tempo às pessoas que estão precisando de nós. E aqui a palavra do Senhor, mais uma vez, ela vem ao nosso encontro e ela nos chama para uma pausa. Ela nos chama para um momento de reflexão, para nós entendermos quem nós somos e quem nós temos sido. Vê depois o que o apóstolo Paulo diz aqui: examinai-vos a vós mesmos e vede se estáis na fé. Provai-vos, examinai-vos a vós mesmos. A palavra do Senhor ela está dizendo aqui, meus irmãos, que nós precisamos ter um momento de análise da nossa própria existência. Quem nós somos? Como nós temos nos comportado, o que nós temos feito ou deixado de fazer, tem sido verdadeiramente agradável a Deus ou não? Nós precisamos ter esse momento de pausa, porque muitas vezes nós vamos tanto no automático, e nós fazemos as coisas, e às vezes nós nem sabemos por que estamos fazendo, e não paramos para pensar, para ver se estamos certos ou errados naquilo que nós estamos fazendo, ou deixamos de fazer. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos convida, em nome de Jesus Cristo, a pararmos e olharmos para dentro de nós mesmos, a nos provarmos a nós mesmos, como nós temos nos comportado, como nós temos agido, quem nós somos.
Muitas vezes nós temos um comportamento agradável diante das pessoas, diante dos homens, diante da igreja, na faculdade, no trabalho, mas muitas vezes, quando nós manifestamos quem realmente nós somos, é quando a porta da nossa casa se fecha e nós estamos sozinhos com a nossa família. Ali se mostra quem verdadeiramente nós somos, porque os filtros são tirados, as máscaras caem e nós mostramos quem nós realmente somos. A palavra do Senhor, ela vem até nós e vem nos perguntando hoje, ela vem nos dizendo, nos orientando: examinai-vos a vós mesmos, vede se estáis na fé, provai-vos. Se nós nos provarmos, como a Shirley disse mais cedo aqui, se nós nos provarmos a nós mesmos, se nós analisarmos as nossas vidas, talvez pegarmos, colocarmos um checklist, comparando com a Escritura Sagrada, quantas coisas será que nós marcaríamos ou deixaríamos de marcar? Será que nós estaríamos verdadeiramente agradando a Deus? Será que cada um dos comportamentos que nós temos, dos pensamentos que nós temos, são agradáveis a Deus, são sadios diante do Senhor? Será que se nós nos provarmos a nós mesmos, nós seremos aprovados por Deus? Porque se nós estamos sendo aprovados, nós estamos reprovando a nós mesmos. Se nós, como a Shirley disse mais cedo aqui, se nós colocamos o nosso joelho no chão e nós sentimos Deus nos mostrando tantas falhas e tantas coisas nas quais nós precisamos mudar, imagina o julgamento de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Se nós nos reprovamos, imagina Deus. Então, em nome de Jesus, nós precisamos nos analisar a nós mesmos, em nome de Jesus. Nós precisamos ver quem nós somos. Como nós temos nos comportado? Será que nós temos sido pessoas que oram, que buscam a Deus, que se importam com os pobres, com os necessitados, com os aflitos, com os desvalidos? Ou será que nós temos deixado os nossos corações serem cheios de inveja, de amargura, de coisas desagradáveis ao Senhor? E às vezes nós não fazemos justamente o que está escrito aqui, examinar o nosso comportamento para ver se ele está correto ou não. Porque às vezes nós temos um comportamento, meus irmãos, nós nem sequer paramos para pensar se aquele comportamento é agradável ou não a Deus. Às vezes nós fazemos no automático. Às vezes nós invejamos uma outra pessoa e nós nem sabemos por que invejamos. Por que motivo, meus irmãos? Às vezes nós vemos alguém sendo abençoado e no nosso coração, lá no íntimo, nós nos sentimos desagradáveis, nós nos sentimos maus, porque nós estamos vendo alguém sendo abençoado. Qual é a razão? Qual é o motivo de nós não nos sentirmos bem pela bênção de um outro irmão? Já pararam para pensar? Não há motivo, não há razão lógica, se nós formos parar para analisar o motivo de nós nos entristecermos em ver alguém sendo abençoado. Não há motivo, não há raciocínio lógico que sustente aquilo ali. Se nós formos pensar pela lógica, quando nós vemos um irmão nosso ser abençoado, o normal, o natural, o lógico, o agradável a Deus, é como diz a palavra do Senhor, é nós nos alegrarmos com essa pessoa. Glória a Deus, aleluia. Qual é a lógica de nós não perdoarmos alguém que nos fez mal? Talvez, pela lógica da pessoa, se nós formos olhar para o homem, se nós formos olhar por que ele fez ou por que ele deixou de fazer, se nós formos olhar talvez pelo tamanho da traição, nós jamais perdoaríamos. Mas nós temos que olhar, sabe o quê? Para Deus, em nome de Jesus. Nós temos que olhar e entender que Deus, Ele nos mandou perdoar 70 vezes 7 se fosse necessário. Nós temos que olhar pelo fato de que nós estamos buscando um reino que não é deste mundo. Nós temos que entender o fato de que Deus nos ordenou pensar e procurar os tesouros da eternidade nos céus e não os tesouros da terra. Então, se são os tesouros do céu que importam, por que motivo eu deixaria de perdoar uma pessoa, um servo do Senhor que falha ou que falhou comigo, sendo que eu mesmo falhei tantas vezes com outras pessoas também? Se eu falhei e precisei de perdão um dia, por que eu não perdoaria uma outra pessoa também? Mas às vezes, meus irmãos, nós não pensamos nessas coisas. Nós simplesmente ficamos com raiva, nós simplesmente invejamos as outras pessoas, nós simplesmente mentimos, nós simplesmente odiamos, nós simplesmente nos iramos e às vezes não questionamos esses comportamentos que nós temos. Glória a Deus, aleluia. Por que uma mulher ou um marido precisa gritar com o seu marido dentro de casa ou com sua esposa? Por que nós precisamos nos agir dessa forma? Por que nós precisamos ser ignorantes com os nossos filhos? Qual que é a lógica por trás disso? Às vezes nós vamos parar para pensar, se nós vamos parar nessas coisas ruins que às vezes nós fazemos, às vezes nós nem sequer queríamos fazer essas coisas. Nós nem sequer queríamos invejar, não queríamos mentir, não queríamos odiar, não queríamos deixar de perdoar. E às vezes nós nem sabemos por que nós nos comportamos dessa forma. Nós nem sequer entendemos isso. E às vezes é uma causa espiritual.
Como eu vos disse alguns cultos atrás, às vezes Satanás ele vem nos perturbando, ele vem nos incentivando comportamentos desagradáveis a ele. E se nós não repreendermos, não rejeitarmos, não nos mostrarmos fortes diante desse comportamento, nós vamos aceitando algo que não é nosso. Glória a Deus, aleluia. E aí nós vamos invejando e nem sabemos por que estamos invejando. E aí nós vamos mentindo sem necessidade alguma e nem temos ideia de por que mentimos. Qual a necessidade nós mentimos? Qual a necessidade de nós não falarmos a verdade sempre, custe o que custar? Mesmo que falar a verdade custe perdermos o emprego, perdermos o negócio, magoarmos alguém porque nós proclamamos e anunciamos a verdade. Esse é o nosso propósito, a nossa razão, o motivo de nós estarmos aqui, proclamar e anunciar a verdade a todo custo. E como a palavra do Senhor nos diz, haverão, assim como o Senhor Jesus Cristo disse, se rejeitaram a mim, rejeitarão também a vós, mas se aceitaram a mim, aceitarão também a vós. Somos, pois, filhos de Deus, e todo aquele que mente é filho do diabo. Então, em nome de Jesus, tiremos a mentira dos nossos lábios. Glória a Se Deus. quisermos, pois, ser filhos de Deus. Glória a Deus. Como está escrito na palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Se, pois, quiserdes vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. O Senhor Jesus Cristo lhe disse de uma forma bem enfática, se você quiser ir após ele. Ele não vai obrigar ninguém a segui-lo, a ir após ele, a andar como ele andou, a agir como ele agiu, a fazer o que ele fez, a orar, a ler a Bíblia Sagrada, a amar os pobres, necessitados, a proclamar o Evangelho. Ele não vai obrigar ninguém. Mas se você quiser ir após Cristo, aí, meus irmãos, vocês vão precisar negar-se a si mesmos, rejeitar a sua vontade, rejeitar a mentira, rejeitar a inveja, rejeitar a carnalidade, rejeitar a ira, rejeitar tudo aquilo que é desagradável ao Senhor, em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, ela vem até nós hoje, ela vem nos confrontando, ela vem nos chamando para um momento de silêncio, para um momento de autoanálise, para nós examinarmos a nós mesmos e vermos como nós estamos. E a palavra do Senhor diz aqui, para nós nos provarmos, ou o apóstolo Paulo continua, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a menos que não sejais aprovados no exame. Será que todos nós aqui fomos aprovados no exame da nossa própria consciência, no exame da nossa análise em nome de Jesus, da nossa comparação com as Escrituras Sagradas? Quem nós temos sido? Nós precisamos parar para pensar nisso em nome de Jesus. Porque, como eu tanto vos digo, o que está em jogo aqui, meus irmãos, não é a placa de igreja, não é se os irmãos congregam aqui ou não, isso pouco importa. Vocês poderiam morar na Amazônia ou estarem, como na Coreia do Norte, pessoas que estão na floresta, desprovidos de casa, desprovidos de igreja, desprovidos de família, porque estão sendo perseguidos pelo regime, mas ainda assim elas continuam servindo a Deus. Glória a Deus. O que importa não é o lugar, não é a placa, não é a cadeira que nós sentamos, o que importa é se nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, em nome de Deus, aleluia. Porque quando o Senhor Jesus voltar, Ele não vai buscar uma igreja, Ele não vai buscar uma placa, Ele não vai buscar uma denominação, Ele não vai buscar a presbiteriana, a batista, Ele vai buscar aqueles que o adoraram em espírito e em verdade, em nome de Jesus, aonde quer que Ele esteja. É como a palavra do Senhor nos diz, que eu mencionei já mais cedo, no final dos tempos, quando o Senhor Jesus voltar, haverão dois em uma cama, marido e mulher, e o marido será levado, a mulher será deixada. Haverão duas pessoas morrendo, uma será deixada e a outra será levada. Porque o Senhor Jesus, Ele não vai levar as pessoas de acordo com o lugar no qual elas estão, mas Ele vai levar de acordo com o coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por isso nós precisamos fazer essa análise, porque o que está em jogo aqui é a nossa eternidade, em nome de Jesus. É maravilhoso se Deus nos der condições maravilhosas neste mundo, nos der dinheiro, nos der prosperidade, riqueza e tudo. Mas um dia tudo isso vai passar. Glória a Deus. Um dia todas essas coisas serão queimadas pelo fogo. Um dia, como acontece com todos os seres humanos, nós haveremos de morrer também. Glória a Deus. E todas as riquezas que nós acumulamos neste mundo, elas vão passar. E o que nós, pois, apresentaremos diante de Deus? Nós apresentaremos o que é Ele? Ouro, dinheiro, prata, bens, conhecimento técnico deste mundo. Nada disso vale diante dele. Aquilo que Ele procura em nome de Jesus são homens que creem em Jesus Cristo ressurreto, que morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância em nome de Jesus. E homens que vivem como esse Jesus,
Hoje, Jesus de glória está no céu intercedendo em favor das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. É isso que Ele procura. Nós precisamos nos examinar a nós mesmos. E nós precisamos também, meus irmãos, examinar até mesmo a nossa fé. Os irmãos sabiam disso? Os irmãos pararam para se perguntar. Deixa eu fazer uma declaração corajosa aqui agora. Mas os irmãos já pararam para se perguntar: por que vocês precisam acreditar naquilo que eu vos falo? Será que o que eu vos estou anunciando é a verdade? Será que o que eu vos falo deve ser tido em algum crédito? Será? Por quê? Nós precisamos analisar aquilo que nós cremos. Nós somos o quê? Nós somos evangélicos, somos católicos, somos espíritas, somos budistas, somos ateus. O que nós somos? Independente do que sejamos. Por quê? Por que nós somos o que somos? Por que nós somos isso? Por que nós somos evangélicos? Por que vocês devem considerar alguma palavra que eu digo diante de vós? Por quê? A palavra do Senhor, ela vem ao nosso encontro, ela nos diz que os homens perecem por falta de conhecimento. Quantas pessoas não existem hoje que estão em igrejas, e até mesmo igrejas evangélicas, que estão ouvindo um monte de doutrinas que não estão nas Escrituras Sagradas? E aí elas ouvem tantas coisas que não estão na Bíblia, e não param para ler a Bíblia, e elas são enganadas por esses falsos profetas e falsos doutores. E elas nunca pararam para analisar ou para pensar. É interessante que, acho que até comentei domingo passado também, que o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando em Bereia, que de cada coisa que aquele homem dizia, os bereanos eles se voltavam para a Bíblia Sagrada da época, que era só o Antigo Testamento, e eles iam procurar para ver se aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo era de fato verdade. Eles não confiavam 100% no que ele dizia. Porque a palavra do Senhor nos diz que Satanás, ele se disfarça até de anjo de luz para enganar as pessoas. Por que ele não poderia se disfarçar de um homem muito bem vestido, bem portado, de bom porte, com gravata, com terno, e dizer um monte de coisa para as pessoas acreditarem? Nós precisamos, em nome de Jesus, ver se aquilo que nos está sendo apresentado verdadeiramente tem fundamento nas Escrituras Sagradas. Porque senão, meus irmãos, se nós não tivermos fundamento, se nós não analisarmos, não examinarmos, não pararmos para ver se o que está nos sendo apresentado é verdade ou não, nós vamos ser enganados por qualquer um e vamos acreditar em qualquer coisa. Glória a Deus. Como acontece com tantas pessoas. Quantas pessoas estão sendo enganadas nos dias de hoje? Quantas pessoas? E eu me lembro que eu não tinha muito apego com Deus. Só um minuto. Eu lembro que ao longo de toda a minha juventude eu nunca tive muito apego com Deus, nunca o conheci e nem tinha interesse em conhecer. Não via motivos para me aproximar mais do Senhor. Era só um ritual que eu cumpria ali na igreja todos os dias. Todos os dias não, de vez em quando nós íamos, mas nem sabia direito por que nós íamos ali naquele lugar. E interessante que nós precisamos de fato conhecer as Escrituras Sagradas, nós precisamos nos fundamentar aqui para saber no que crer e no que não crer. Mas quando eu verdadeiramente entendi aquilo que mudou a minha vida, que eu me convenci, que foi a minha prova cabal de que eu precisava voltar para Deus, não foi uma prova documental, não foi uma evidência arqueológica, histórica da existência de Cristo, porque nós temos tudo isso. Se nós formos pesquisar, não existe possibilidade lógica ou racional de Deus não existir. A pessoa de Jesus Cristo, histórica, é a mais bem documentada do mundo. Não tem ninguém que tenha tantos registros históricos como Jesus. E não só cristãos, mas também pagãos falaram de Jesus. Mas, sabe, não foi nada disso que me convenceu que eu precisava servir a Deus. Não foram as evidências históricas, não foi todo o fato da Escritura Sagrada não ser entregue 2000 anos, e ela estar da forma como foi entregue. O que me convenceu foi porque eu estava com 19 anos de idade na laje da minha casa, que não tinha telhado ainda, orando ao Senhor. Eu não o conhecia, eu não entendia, não sabia quem Ele era, mas eu estava na laje daquela casa orando, pesado pelos meus pecados, sentindo um vazio enorme no meu coração que nada, nem ninguém conseguia preencher, E aí, do nada, depois de alguns dias orando ali naquele lugar, depois de trabalhar com meu pai na chácara, Deus me visitou.
E aí eu senti uma alegria que não tinha homem nenhum na terra que conseguia me dar. Se liga aqui, ele preencheu aquele vazio que havia no meu peito, ele me encheu de alegria e ele me fez transbordar de uma satisfação que somente ele poderia dar. E ali eu entendi que verdadeiramente Deus existia, que não havia ninguém, nem nada no mundo, nem dinheiro, nem família, nem nada neste mundo, nem trabalho, concurso público, ou seja o que for, que poderia me dar aquilo que eu recebi na laje da minha casa. E eu não estava em uma igreja, não tinha pastor, padre, não seja quem for comigo, era eu e Deus. E ali ele me provou que ele existia. Glória a Deus. Deus me provou que ele existia ali. Glória a Deus. Essa foi a prova cabal de Deus para mim. E qual foi a prova cabal de Deus para você? Para você crer nele. Por que você crer em Deus? Por que você crer em Jesus? Porque você está firme nos caminhos do Senhor. Porque alguém te disse um dia. Porque você foi ensinado pelos seus pais. Nós precisamos questionar aquilo que nos foi entregue. E percebam, meus irmãos, a nossa fé é o que existe de mais valioso em todas as coisas que existem. Porque, meus irmãos, se aquilo que eu vos proclamo hoje for verdade, há um destino eterno para cada um de nós. Que vai superar, Paulo, que vai superar a prosperidade financeira, que vai prosperar uma família bem-sucedida. Porque quando nós morrermos, nós fecharmos os olhos, todas essas coisas vão passar e aí nós veremos o que é verdadeiramente prosperidade. Porque nós estaremos, em nome de Jesus, ressurretos diante de Deus, com o corpo transfigurado, e quando nós abrirmos os olhos, seremos abraçados por Cristo, andaremos vestidos de branco junto com Ele, a nossa face brilhará como o sol em nome de Jesus, comeremos da árvore da vida e estaremos com Ele para todos sempre em nome de Jesus. O que neste mundo pode pagar isso? O que neste mundo? E se esta palavra que eu vos digo, que nós anunciamos hoje, ela é verdade, nós sabemos e entendemos que se nós morrermos hoje sem Cristo, nós passaremos também a eternidade sem Ele. Aleluia, Jesus. E não há nada pior do que isso. Não há nada pior do que isso. Qual é o propósito de nós vivermos neste mundo sem Deus? Glória a Deus. Qual é a razão de nós vivermos neste mundo? É a questão aqui, examinai-vos a vós mesmos. Pare para pensar em nome de Jesus. Qual a razão de nós vivermos neste mundo se Deus não existe? Qual a razão de vivermos neste mundo se nós não estamos vivendo a nossa vida para Deus? Vamos viver a vida inteira pagando boletos e fazendo coisas desta vida, e aí quando nós fecharmos os olhos, tudo perderá o sentido e se acabará. Esse é o nosso propósito, é a razão da nossa vida. É assim que nós queremos viver. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se esta palavra, meus irmãos, ela for verdade, não há nada mais sério neste mundo com que nós precisamos nos preocupar do que isto aqui. Aleluia, Jesus. Porque o que está em jogo hoje é onde nós vamos passar, não 30, 60, 80 anos. O que está em jogo hoje é onde nós vamos passar a eternidade, meus irmãos. Você sabe o que é eternidade? Eternidade é para todo sempre, não vai ter mais volta. Há uma responsabilidade muito grande sobre nós. Por quê? Porque nós somos seres criados à imagem e à semelhança do Criador. Glória a Deus. Nós temos a responsabilidade de ser como Ele. Somos os maiores representantes de Deus na terra. Somos mais sublimes do que os anjos, mais elevados do que os anjos. Porque os anjos não são a imagem de Deus. Mas nós somos. Deus. Nós temos responsabilidade de ser como Deus, de agir como Ele, de glorificar o nome do nosso Senhor. Por isso, em nome de Jesus, o Senhor, Ele nos convida nesta noite, a mim e a cada um de vocês que estão aqui, a nós examinarmos a nossa vida, examinarmos a nossa fé. Aleluia. E se você examinar e achar que está tudo bem, amém. Mas se você examinar com sinceridade, de coração, de alma, e você vê que há algo que precisa mudar, você vê que há lacunas naquilo que você acredita, que não tem fundamento, não tem lógica você continuar da forma como está, em nome de Jesus eu vos conjuro a fazer algo com relação a isso.
Eu vos conjuro em nome de Jesus a vocês se levantarem de onde vocês estão e fazerem alguma coisa, tomarem as rédeas das vossas vidas e dizerem: eu vou servir a Deus em nome de Jesus, eu vou fazer a vontade do Senhor, eu não vou continuar mentindo, eu não vou continuar roubando, eu não vou continuar invejando, eu não vou continuar traindo, eu não vou continuar fazendo coisas que são desagradáveis a Deus, porque elas não têm sentido e elas não vão me levar para o céu. Glória a Deus, aleluia. Talvez alguns até encontrem benefícios, mentindo, roubando, fraudando, conseguem alcançar alguns benefícios neste mundo. Mas enquanto fecharmos os olhos, nós abrirmos os olhos, estivermos diante de um trono imenso e branco, e tiver nada mais, nada menos na nossa frente do que o próprio Deus. E Ele vai olhar as nossas vestes, Ele vai olhar as obras das nossas mãos, e Ele vai olhar o nosso comportamento, e Ele vai analisar quem nós fomos ou deixamos de ser. Glória a Deus, aleluia. Tive um pastor, já finalizando minhas palavras, que ele dizia que para morrer basta para estar vivo. Nós podemos morrer a qualquer instante. Nós não sabemos quando vamos morrer. A irmã Josiane passou por vários problemas de dezembro para cá. Então nós precisamos estar, em nome de Jesus, sempre preparados para encontrar com o nosso Criador em nome de Jesus. Aleluia. E se nós analisarmos a nós mesmos hoje, se nós nos submetermos a um exame, a um autoexame, nós mesmos nos aprovaríamos ou nos rejeitaríamos. Em nome de Jesus, ponhamos-nos de pé, em nome de Jesus Cristo. Eu vos convido, em nome de Jesus, a levar esta reflexão para as vossas casas, e analisar as vossas próprias vidas em nome de Jesus, para ver se estáis na fé. Se não, em nome de Jesus, façais algo com relação a isso, mas não continuais da mesma forma. Porque, como eu já disse, o que está em jogo é a nossa eternidade, para todos sempre, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Ti, Jesus. Aleluia. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Jesus. É sempre maravilhoso estar na Tua presença. Senhor, eu não tenho poder nenhum, eu não posso fazer nada, mas a Tua mão é poderosa, eu sei. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir que as palavras que eu disse nesta noite são verdade. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, mostrar a cada um aqui, em nome de Jesus Cristo. Que ainda, Pai, que talvez o que eu diga não vá mudar a vida das pessoas, que o Senhor possa, Pai, falar em nome de Jesus aos corações e manifestar a Tua vontade, revelar a Tua graça, mostrar o quanto o Senhor é grande em nome de Jesus. Que os Teus anjos pelejem em nosso favor e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Por isso, em nome de Jesus, sobre a vida de cada um dos que estão aqui presentes hoje, que todo mal seja repreendido. Todo o poder das trevas caia por terra em nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor, a ouvirmos a Tua palavra, a analisarmos a nós mesmos em nome de Jesus e a nos prepararmos para o momento no qual nós encontraremos com o Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sobre a vida de cada um de vocês, que todo mal seja repreendido. Todo o poder das trevas caia por terra em nome de Jesus e que o nome do Senhor seja glorificado através das vossas vidas, em nome de Jesus. Amém.